nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Versículo de número 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Só a primeira parte do versículo 10 diz assim: venha o teu... Vocês não vieram hoje, não? A primeira parte do versículo 10 diz o seguinte: venha o teu... Ah, vocês estão aí, achei que eu estava sozinho hoje. Venha o teu reino, aleluia. Coloca a mão no teu coração, diga: Espírito Santo, ministra nesta noite sobre a minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu prometo ser breve nesta noite, na medida do possível, amém? Mas eu quero que você nessa noite compreenda aquilo que Deus, Ele quer ministrar ao seu coração, aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Nós estamos meditando nesses domingos sobre as chaves do reino de Deus. Glória a Deus. Mas o que é o reino de Deus? Você já se perguntou o que é o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Quando nós falamos reino, nós estamos falando de governo. Nós estamos falando de alguém que governa. O reino de Deus é o governo soberano de Deus. E o versículo que nós lemos, essa primeira parte, quando você ora o Pai Nosso, quando você chega no versículo 10, você faz um convite: venha o teu reino. Ou seja, você está convidando para que o reino de Deus, o governo de Deus venha, para que o governo soberano de Deus venha. Todo governo, ele domina um território. Todo governo tem domínio sobre um território. E quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de um território onde Deus governa, onde Deus tem domínio, onde Deus reina. O reino de Deus é o governo pessoal de Deus sobre alguma coisa ou sobre alguém. O reino de Deus é Deus governando. É Deus governando a minha vida. E quando eu clamo, venha o teu reino, eu estou pedindo, eu estou declarando um governo sobre a minha vida. Estou declarando um reino sobre a minha vida. No mesmo Mateus, no capítulo 3, versículo 2, João Batista, ele aparece no deserto, pregando sobre o reino de Deus. E a pregação de João Batista é: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Isso significa que o reino de Deus, ele vem. Quando você ora o Pai Nosso, Jesus ensina a orar: venha o teu
reino. João Batista aparece pregando, dizendo que o reino de Deus está chegando, é chegado. Ele vem. Entenda isso aqui. O reino de Deus chega. Chega para mim, chega para você, quando nós permitimos que a nossa vida seja governada por Ele. O reino de Deus chega para mim quando eu permito, quando eu dou autorização, quando eu aceito que Deus governe a minha vida, que Deus governe sobre mim. Quando eu permito que eu seja um território governado por Ele, governado por Deus. Quem está me compreendendo? Glória a Deus. Quem não já orou o Pai Nosso? Desde criança você aprendeu a orar o Pai Nosso? Desde criança. Eu me lembro do tempo que na escola ensinava o Pai Nosso. E quando chega nessa parte, venha o teu reino. Muitas vezes eu não entendo, eu não compreendo o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para que venha o reino dEle. Mas na maioria das vezes, dos casos, nós não estamos disponíveis a sermos governados por esse rei. A maioria das pessoas que oram, venha o teu reino, elas não estão dispostas a serem governadas por esse rei. Não estão dispostas, não estão se deixando ser dominadas ou serem governadas por esse rei. Eu te pergunto nessa noite, você tem sido governada, governado por Ele? A sua vida tem sido um território onde Deus governa? Tem sido um território onde Deus domina, onde Deus tem o poder? A sua vida, se eu perguntar se a sua vida fosse um país, quem seria o rei deste país? Seria Deus. Quem era que teria vontade soberana sobre este país? A nossa vida é um território. Quem é que tem domínio sobre esse território que é a minha vida? Nós oramos, nós pedimos, venha o teu reino. Mas muitas das vezes essa oração, esse pedido, esse clamor é da boca para fora. Porque o coração, o território, eu não aceito que seja governado por Deus. Porque na minha vida mando eu. Porque a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser dela. Quantas pessoas têm orado, venha o teu reino, mas não têm entregado o território para ser governado por Ele. Quantas pessoas têm orado, têm clamado, têm pedido, mas a vida, quem governa é ela mesma. As decisões quem toma é ela mesma. Você me compreende? Amém? É verdade. É a grande verdade dos tempos atuais. Nós vivemos uma geração que não quer ser governada. Nós vivemos uma geração que quer se governar. Nós vivemos em uma geração que não quer ser governada por Deus, mas que é governada pela sua própria vontade, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio eu. Venha o teu reino, mas eu não aceito que esse rei governe, mas eu não aceito que esse rei domine. É oração da boca para fora, são meras palavras.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo, ele compreendeu esse negócio do reino de Deus. E ele declara: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo declara: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo: Cristo governa a minha vida. Ele está dizendo: não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Não é mais o meu querer, é o querer dele. Eu não vivo mais por mim, eu vivo por ele. Quantos estão dispostos a trocar a sua vontade pela vontade de Deus? Quantos estão dispostos a trocar o seu querer pelo querer dele? Quantos estão dispostos a trocar a sua vida por a vida dele? Clamar a Deus: venha o teu reino, é fácil. Difícil é aceitar ser governado por Deus. Difícil é aceitar viver uma vida alinhada com o reino dele. Mas é possível. É possível e é necessário que assim seja. Porque quando eu não sou governado por Deus, lembre-se aqui, a sua vida é um território. A nossa vida, o nosso coração é um território. A palavra diz que ninguém pode servir a dois. Ninguém pode ser reinado por dois senhores. Eu pergunto para você nessa noite: você tem orado, venha o teu reino, mas você tem se deixado ser governado por Deus? Ou o que tem governado a sua vida é outra coisa, é outro rei? Essa palavra é para você refletir nessa noite. E para você pensar como tem sido a sua vida, o seu relacionamento com o reino de Deus. Porque eu nunca vi uma geração para ser reinada por qualquer coisa igual essa. Tudo domina essa geração nossa. Pessoas que são reinadas por qualquer coisa. Pessoas que são reinadas pela sua própria carne, pela sua própria vontade. Pessoas que não têm mais prazer, olha aqui para mim, prazer na vontade de Deus. Prazer em fazer a vontade de Deus. Se as obras deste mundo, se as obras da carne te trazem mais prazer, mais alegria, mais contentamento do que as obras de Deus, você precisa repensar quem é que está reinando a sua vida. Se as coisas deste mundo, pastor Nivaldo, chamam mais a minha atenção do que as coisas de Deus, eu preciso pensar quem de fato está reinando na minha vida. Se esse mundo é mais atraente do que a presença de Deus, eu preciso repensar sobre quem governa a minha vida. Não basta clamar: venha o teu reino, é necessário deixar que este reino reine sobre a sua vida também. Até quando nós vamos viver uma vida dividida? Até quando nós vamos estar interferindo no reinado de Deus sobre nossa vida? Essa declaração de Paulo, ela é muito forte e muito necessária para os nossos dias. Quando ele diz que não vive mais ele, Paulo está abrindo mão da sua própria vida. Paulo está abrindo mão da sua própria vontade, do seu próprio querer, para viver o querer de Cristo.
fácil? Não é fácil, mas é possível viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Não é fácil, mas é possível se deixar ser governado por Deus. O maior problema da nossa geração é que não querem ser governados por Deus. Muitos acham que é careta viver para Deus, fazer a vontade de Deus. Mas Paulo está dizendo: eu não vivo mais eu, é Ele que vive em mim agora. Quando Cristo vive em você, é fácil ser governado por Deus. Quando Cristo vive em você, é fácil fazer a vontade do Pai. Quando Cristo vive em você, é fácil você viver alinhado com o reino de Deus. Posso ouvir um amém? Entenda uma coisa: o reino de Deus, ele não é físico, ele é espiritual. Tem gente que pensa: não, eu estou indo para a igreja, já estou no reino de Deus. Eu faço parte da missão mundial servos, então eu faço parte do reino de Deus. Eu tenho uma carteirinha de membro da igreja tal, então eu faço parte do reino de Deus. O reino de Deus não é material. O reino de Deus é espiritual. Amém? João capítulo 18, versículo 36, Jesus declara: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus, ele é espiritual. Nem todo mundo que faz parte de uma igreja, nem todo mundo que faz parte de uma religião é governado pelo reino de Deus, ou vive o reino de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual. Amém ou não amém? Aí você pergunta: pastor, onde é que está o reino de Deus? Jesus responde isso em Lucas capítulo 17, versículo 21. Ele diz: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é o próprio Deus. O reino de Deus, ele não está aqui nessas quatro paredes. O reino de Deus precisa estar aqui, ó, dentro, governando, reinando. O reino de Deus tem que estar aqui dentro, reinando, governando, comandando a nossa vida. Não pense no reino de Deus como algo físico, algo que você pode tocar. Não, o reino de Deus, ele é espiritual, amém? Ele está aqui dentro. Você precisa carregá-lo dentro de você. Viver o reino de Deus é isso. É entender que eu carrego o reino de Deus. É entender que eu sou um território onde Deus habita. Eu sou um território onde Deus governa. João capítulo 3, Jesus tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E nessa conversa, Jesus traz algumas revelações do reino de Deus para Nicodemos. Mas Nicodemos é um homem carnal. Nicodemos é um homem materialista. Ele não entende, ele não compreende. Porque Jesus está falando de um reino espiritual. Está falando de coisas espirituais e Nicodemos não está entendendo. E muitos de nós temos vivido igual Nicodemos.
Temos pensado que ter o reino de Deus ou viver o reino de Deus é apenas seguir uma religião, é apenas fazer parte de um grupo de evangélicos. Mas o reino de Deus, ele é espiritual. E quando Jesus vai falar com Nicodemos, no capítulo 3 de João, no versículo 3, ele vai dizer para Nicodemos o que ele precisa fazer para entender, para compreender essas coisas. Ele diz: olha, tem que nascer de novo. Nós temos muitos frequentadores de igreja, mas poucos que nasceram de novo. Eu vou repetir para você entender. Nós temos muitos frequentadores de igrejas, mas poucos que nasceram de novo. Quem nasce de novo compreende o reino de Deus. Quem nasce de novo entende o propósito do reino de Deus. E Jesus falou para Nicodemo no versículo 7 do capítulo 3 de João que é necessário. Não é opcional, não é facultativo, é necessário que se nasça de novo. Você é um nascido de novo ou você é um frequentador de igreja? Porque aquele que nasceu de novo, ele é governado por Deus. Aquele que nasceu de novo, ele é governado por Deus. O mundo já não atrai mais ele. Os presentes de Satanás já não chamam a atenção dele. Porque ele sabe que ele é nascido de novo. Ele sabe quem governa a vida dele. Amém ou não amém? É por isso que eu digo, temos muitos frequentadores e poucos que nasceram de novo. Quando a palavra diz que muitos são chamados, de poucos são escolhidos. Pastor, quem são os escolhidos que nasceram de novo de fato e de verdade? Os que compreenderam o reino de Deus, os que aceitaram ser governados por Deus. Aqueles que são governados por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Venha o teu reino. Eu tenho que meditar sobre o que eu tenho orado, o que eu tenho clamado. Porque às vezes a nossa oração sem ação era só palavras. Clamar a Deus para vir com o reino dele sobre a minha vida e não me deixar ser governado por ele. Eu estou orando da boca para fora, meu coração está longe. Se você tem clamado, venha o teu reino, é necessário que você deixe que o reino de Deus governe a sua vida. A segunda parte desse versículo diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a Bíblia fala terra e céu, está falando de algo que é soberano. Está falando do governo. E a vontade de Deus precisa governar a minha vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. O que tem governado a sua vida? Não responda não, só pergunta para você mesmo. É a sua vontade ou é a vontade de Deus? É o teu querer ou é o querer de Deus? O que tem governado a minha vida? É o meu reino ou é o reino de Deus que tem governado? Toda vez que você orar, venha o teu reino, abra o teu coração e diga: Deus governa a minha vida. Entrega a sua vida nas mãos dele, diga: Deus, eu preciso ser governada pelo Senhor. Porque senão não faz sentido você orar e não viver.
Não faz sentido você clamar: venha o teu reino, e não estar disponível para ser governado por Ele, para ser reinado por Ele. Quem me compreende, diga amém. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu falei que eu ia ser ligeiro. Eu creio que você entendeu nessa noite, amém ou não amém? Saia daqui hoje disposto a se deixar ser governado por Deus, a não mais viver a tua vontade, o teu querer, mas a viver a vontade e o querer de Deus, a não mais fazer as coisas segundo o teu querer, mas segundo o querer de Deus. Que não viva mais você, mas que Cristo viva em você. Que você seja alguém governado por Ele, orientado por Ele. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Quantas vezes nós temos clamado isso e nós não temos permitido que Deus reine, que Deus governe. Mas nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, que você possa fazer diferente, que você possa tomar a decisão de deixar ser governado, ser governada por Deus. Que nessa noite você tome a decisão de não viver mais a tua vontade, de não viver mais o teu querer, mas viver a vontade de Deus, viver o querer de Deus para a sua vida. Deixe ser governado por Deus, deixe ser orientado por Ele, direcionado por Ele. A palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não se preocupe, querido, não tenha medo de trocar a sua vontade pela vontade de Deus. Não tenha medo de trocar o seu querer pelo querer de Deus. Não tenha medo de deixar ser governado por Ele, de negar a sua própria vontade para fazer a vontade dEle, de negar o seu próprio querer para fazer o querer dEle. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, mas em nome de Jesus, que a partir de hoje você decida ser governado por Deus. Que você venha entender que o reino de Deus, ele é espiritual, ele está dentro de você. É Deus reinando no teu coração, é Deus reinando sobre as tuas vontades, é Deus reinando sobre os seus desejos, é Deus reinando sobre o seu querer, é Deus reinando sobre as suas decisões, é Deus reinando em você. Em nome de Jesus, abra o teu coração nessa noite e permita que a vontade dEle prevaleça. E permita que a vontade dEle seja feita. E permita que o reino dEle venha sobre você. Que você nessa noite, em nome de Jesus, conscientemente, você autorize Deus reinar sobre a sua vida. Que você permita que Deus, Ele venha reinar sobre você. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Deixa Deus dar um novo rumo. Deixa Deus dar uma nova direção. Deixa Deus tomar as rédeas da tua vida. Deixa Deus tomar a direção da tua vida a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre o teu povo, meu Pai. Venha com o teu reino soberano sobre nossas vidas, meu Pai. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, assim como Paulo declarou: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Pai. Que essa pessoa possa declarar isso, que essa pessoa possa declarar isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa reinar sobre o teu povo. Que o Senhor possa reinar sobre a tua igreja, meu Pai. Ah, Deus, que o Senhor tenha domínio e autoridade sobre nossas vidas, meu Pai. Deus amado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré,
Reina sobre nós, Pai. Reina sobre nossas vidas, meu Pai. Nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Se desarme, se renda diante de Deus. Abra o teu coração nessa noite. Há um Deus lindo, maravilhoso, querendo reinar sobre você. Há um Deus misericordioso, querendo reinar sobre a sua vida. Há um Deus de amor, um Deus que é Pai, que quer reinar sobre a sua vida. E tudo que você tem que fazer nesta noite é abrir o seu coração e dizer para Ele: reina sobre mim, Senhor. E dizer para Ele: venha com o teu reino, venha com o teu reino nesta noite. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, nós abrimos o nosso coração nesta noite, Pai, e nós convidamos: venha o teu reino, venha com o teu reino sobre nossas vidas. Reina, Senhor, sobre nós. Reina sobre nossas vontades, Pai. Reina sobre os nossos desejos, meu Pai. Ah, Deus, reina sobre os nossos pensamentos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que o Senhor reine sobre nossas vidas, sobre o nosso coração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a direção, Senhor, das nossas vidas, reina sobre nós, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus, dê um aplauso a Ele. Em nome de Jesus, ainda de pé, já estou terminando. Em nome do Senhor Jesus, permita que o Senhor possa reinar sobre a sua vida. Amém. Nada é mais prazeroso, nada é mais prazeroso do que viver a vontade de Deus. Amém ou não amém? Nada é mais prazeroso do que fazer a vontade do Pai, querido. Não há nada neste mundo que substitua, que seja melhor que a vontade de Deus. Deixe ser governado por Ele, amém? O dia que você deixar o seu coração ser governado por Ele, outro rei não vai chamar a sua atenção. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Terça-feira tem reunião de mulheres. Amém, mulheres? 7:30 da noite aqui na igreja. Em nome do Senhor Jesus. Venha e traga mais uma. Amém? Não é reunião de senhoras, é reunião de mulheres. Amém? Glória a Deus. Se você é mulher, venha participar da reunião de mulheres, terça-feira, aqui na igreja, no nome do Senhor Jesus, 7:30 da noite. Convida uma amiga, convida uma parenta para estar aqui com você, louvando a Deus, aprendendo mais sobre o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Quarta-feira nós temos o Boa Noite Espírito Santo, 7:30 da noite, reunião de busca, em nome do Senhor Jesus. Venha buscar o Espírito Santo sobre a tua vida. Vamos buscar a presença dele para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você já está de pé? Deixa eu convidar a obreira Adélia, que está aniversariando hoje. A gente orar pela obreira Adélia, em nome de Jesus. Cadê a Adélia? A Adélia está vindo. Tem mais alguém aniversariando hoje? Foi ontem? Ou vai ser amanhã? Não, né? Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos orar pela Adélia. Graças a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a serva do Senhor. Você também, né, Débora? Em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos o Senhor, a tua serva, a obreira Adélia, meu Pai, que hoje completa mais um ano de vida, Pai.
Ah, Deus, até aqui o Senhor tem sustentado ela, Pai. Até aqui o Senhor tem ajudado a tua serva, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai. Permanece com a tua mão estendida sobre ela, meu Pai. Que o teu reino continue sobre a vida dela, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Conceda a ela, meu Pai, graça, favor e misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, como igreja do Senhor, nós profetizamos muitos anos de vida, saúde, paz e prosperidade, meu Pai, sobre a tua serva, sobre a casa, sobre a família dela, Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Nessa noite nós a abençoamos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por este culto, obrigado por essa reunião, Pai. Deus, leva o teu povo em paz, em segurança, guarde, proteja, livra todos, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Conceda ao teu povo, Pai, uma semana de bênção, uma semana de vitória, para a glória do teu santo nome. E os que creem digam amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data. Aleluia, muitos anos de vida. Aleluia, depois você vem parabenizar a nossa irmã em nome de Jesus.